Então, bem-vinda ao segundo bloco do Conversando com Ezequiel Schacht, conversando com Jandir Quevea, terapeuta e agora também iridólogo. Iridólogo. E o pessoal tem uma diferença entre iridólogo e iridologista, Jandir. Sabe qual é a diferença? Boa pergunta. Iridólogo praticante da iridologia. O iridologista é o cara que estuda pra caramba e continua estudando e faz pesquisas em cima, né? É algo legal. Mas bem-vindo aí também, Jandir, nesse segundo bloco, onde nós temos a íris. Espero que você tenha ela aos olhos, não à mão, mas aos olhos, né? Exato. E aí, o que você vê? Como é que a gente analisa uma íris do olho humano, Jandir? Bom, como a gente viu no curso ali, começando de dentro para fora. E aí essa íris que a gente vê aqui, a gente já consegue perceber que não há uma linha absolutamente, um círculo perfeito, digamos assim. E isso já mostra alguma coisa do intestino. Tem algum recortezinho ali, isso já mostra que o intestino provavelmente não está funcionando como um reloginho, daria para dizer assim. O importante da iridologia, né, Jandir, é o pessoal, quando a gente sempre olha a causa do que tá dando nos sinais hoje, né? Então, você colocou muito bem, sempre de dentro para fora, a partir da pupila, né? Porque na pupila a gente tem todo o sistema digestivo logo em redor, né? O pessoal acompanhando aí é bem fácil de explicar. A gente sempre, quando olha para o olho humano, a gente imagina um relógio redondo. Então a gente tem a hora 12, tem a hora 6, tem a hora 9, tem a hora 3. Né? E a partir disso você localiza os órgãos no corpo humano e vê como é que eles estão, né? E bem colocado, né, Evandir? Né? Sempre a partir da pupila, a gente tem um sistema digestivo, que a gente pensa no embrião. Né? A primeira coisa que vai fazer é aquelas células, elas vão formar um cordão para formar estômago e sistema digestivo, porque precisa alimentar aquele feto. Depois que está o feto formado, evidentemente vai se formar eles também e vai tá demonstrando, né? Então, em redor da pupila, logo a gente tem o estômago. Bem em redor dali, e aí a gente tem que observar uma coisa: olho direito vai ter os órgãos do lado direito. Olho esquerdo vai estar representados os órgãos do lado esquerdo. Aham. Então, quer dizer, começa num olho e continua no outro. Então, você tem... O estômago está no meio, ele vai aparecer nos dois olhos. É show de bola, né, Vandir? E você colocou bem, né? Depois do estômago, bem em redor da pupila, daí vem o intestino fino, vamos dizer assim, né? E depois o intestino grosso, como você logo analisou e viu que há uma coloração diferente na íris. Exatamente. É isso uma coisa que chama muita atenção. Quando a gente começa a estudar, a olhar para a íris, aí as diferentes colorações de íris que a gente normalmente conhece. Ah, tem olho marrom, olho preto, olho cor de mel, olho azul, olho verde. De repente você olha um pouquinho mais de perto e percebe que aquela coloração não é única. E quanto mais arco-íris, dá para dizer, tem ali dentro, quanto mais colorações escuras, mais detalhes está mostrando sobre a situação da pessoa nesse momento. Sim.
Talvez fosse importante até dizer, nesse olho que o pessoal está olhando, vamos dizer, pensa num relógio e pensa na hora 8, né? Naquela hora 8, o pessoal vai ver dois pingos de tinta escuro. Então, na iridologia, a gente vai olhar se está por fora da íris ou se está lá profundo, porque a gente vê, a íris é formada de fibras, toda fibra. Quanto mais juntinha as fibras, mais resistente, mais geneticamente a pessoa herdou um bom organismo. Quando está espaçado, quando tem lacunas, aí mais complicadinha a coisa. Não quer dizer que a pessoa é doente, quer dizer que o organismo da pessoa é mais frágil. No caso aqui da foto, né, com a hora 8, você nota que tem duas pintas bem escuras e elas estão por cima. Não sei se a foto faz jus, é uma foto tirada de celular, né? E você não conhecia ainda, né, Vadir? Estou te botando na fria aí. Essa é a foto de um cliente, de um cliente meu, sim. Então, quando está por fora, é uma psora. Lembra que eu falei de dois tipos de iridologia, comportamental e outra a sistêmica, que é o Sim. caso da nossa, né? Nesse caso, daria para ver algum trauma, alguma coisa, ou uma herança genética que, no caso, o olho direito vai herdar do pai, o olho esquerdo a gente herda da mãe. Dá para ver a questão do pai aí. Esse pai é osso duro, né, Vandir? Bastante, digamos. Pedra, né? Quando tem psoras, comportamentalmente vai ser uma pessoa mais teimoso que alemão, né? É uma questão fantástica, né? Mas voltando só para. Então, esse sinal esquece, né? De interpretar como uma doença, como uma deficiência nutricional, né? Voltamos aí, então, em redor. Se a gente olhar a 1/3 do restante da íris a partir da pupila, a gente vê que tem uma trança circundando totalmente a pupila, né? E aí você se baseou dizendo sobre o intestino dessa pessoa. Exato. E ali dá para ver realmente que tem bastante complicações. Provavelmente a pessoa que tem uma digestão mais difícil. Conversando com ela, provavelmente ela vai relatar que tem as suas dificuldades ou para ir aos pés ou até com alguns alimentos que não caem bem, né? Lembrando, né, da iridologia, que sempre a gente vai interpretar e vai ver a questão de toxinas no organismo. As toxinas que eu não ponho para fora, né? Tem 4 maneiras: intestinos, rins, pele, pulmões. São 4 canais de eliminações que a gente observa, né? Não é só o sistema digestivo, sistema renal, sistema respiratório e sistema pele, né? Então, quando a gente vê isso, o objetivo sempre é desintoxicar a pessoa, né? Então, não adianta fazer uma boa interpretação da íris, né? E eu saber o que a pessoa tem e eu não saber que tratamento dá para a pessoa. Não souber dar uma orientação, olha, é muito importante você fazer isso, isso, isso. Né? No caso dos intestinos, né? O que você recomenda, né, Jandir? Então, agora você me fez uma boa pergunta. Sim. Para começar, alimentação. Mudança na alimentação, mais fibras, certamente, e uma alimentação mais variada, provavelmente menos proteína, aí vai depender também da pessoa, mas tem coisa ali que realmente está pesando para ela.
o sistema não está dando conta para resolver, para absorver o que o alimento traz de bom e acaba causando uma intoxicação mesmo, né, no intestino. O interessante, né, Jandir, se a gente olhar na íris ali, a questão dos rins, né? Como é que a gente vê os rins aí? Lá embaixo, né? Lá embaixo, perto da hora 6. 6. Tipo, uns minutos antes das 6 e uns minutos depois das 6 a gente vê a área dos rins. E exatamente 6, vamos dizer, se desse para botar 6, um pouquinho mais adiante, então já seria 6h15, né? Onde os ponteiros do relógio não vai indicar, mas eu teria que olhar entre 6 e 7 horas, né? Sim. Que distância está do 6 em relação à distância do 7. Por isso eu digo 6h15. E a gente vê, de novo, uma coloração totalmente diferente. E não só há um aprofundamento, mas tem alguns sinais. Aqui tem alerta, alerta. Temos 3 minutos ainda, Frandir. O negócio está correndo. Exato. Ali, além da marca mais escura, mais profunda que aparece ali, tem o esbranquiçado em volta. E esse já indica uma grande acidez. Quer dizer, não é só alimentação, mas tem a ver também com a água. Exato. Um dos vilões, você falou em proteínas, né? Um dos vilões hoje, você sabe, é a carne vermelha, né? Hoje tem opções de proteínas. Nós precisamos de proteínas para fazer os tecidos. E a tosse mostra febre interna. Com esses gripões aí, a gripe é sempre uma descompensação de temperaturas. Por dentro, tá quente, pele fria. Opa, febre interna. Então, sempre a tosse vai revelar alguma coisa também, né, Jandir? E no meu caso, com essa variação de temperatura, tá uma beleza. O que a gente pode dizer em 1 minuto ainda, Jandir? Muita água de qualidade, isso é outro detalhe. E a questão como a gente tinha falado, da proteína, da carne vermelha, entraria também a questão dos laticínios, que a gente sabe também, e aí tem médicos mesmo que orientam o quanto isso pesa também. E ainda mais um organismo carregado como esse aqui, quando a gente vê que há muita acidez. Precisa fazer essa mudança para aliviar todo o sistema dos órgãos, para o corpo voltar a funcionar, a fluir levemente, né, e de forma adequada, evitando doenças mais sérias no futuro, né? Pois é, Jandir, tu estás nos finalmente do curso e agora dá para provar que merece certificado aí, cara. Obrigado. Inclua no currículo do curso entrevista aí no programa, né? Inclui isso aí também, né? Mas, evidentemente, né, Vandir, que a gente não consegue elucidar muita coisa, mas dá para a pessoa ter noção, né? De que existe a iridologia e que dentro de um mundo todo de terapias, na iridologia, como você disse, escancara como é que anda o organismo e que tem tratamento. Jandir, 1 minuto. Mais uma vez, muito obrigado pela possibilidade, pela participação nesse programa, falando com o Ezequiel, e poder mostrar um pouco mais para as pessoas o quanto a gente se mostra, o quanto a gente pode aproveitar essa possibilidade de olhar para o olho, de permitir que alguém olhe nos nossos olhos e nos diga: olha, o teu olho está me mostrando o caminho que se está trilhando. Segue ou muda de rota que vai ser mais leve. Ok, Jandir, muito agradecido aí pela tua participação, né? Hoje, então, falando sobre iridologia e especialmente, então, nesse dia, né?
o pessoal que está nos assistindo ter uma noção aí que o mundo é mais amplo do que a gente pensa. Muito obrigado, Jandir. Obrigado pela participação.